Saudações tricolores verde, branco e grená. Eu sou o Beto Serra e estou aqui para fazer um bate-papo rápido sobre a partida de ontem entre Atlético Paranaense 2, Fluminense 2. Jogo válido aí pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Eu vou ser breve, porque não tem como negar que a nossa cabeça está na quinta-feira, né? Na decisão da Libertadores, da vaga na semifinal. E o jogo de ontem, eu pelo menos, eu confesso que eu assisti querendo que passasse logo, né? Pelo menos eu comecei assistindo querendo que passasse logo. Primeiro que eu não tinha expectativa nenhuma de vitória, tendo em vista que a gente ia com o time reserva, jogar fora de casa contra um adversário duro, num gramado sintético. O Fluminense nessa fase terrível de não ganhar fora de casa. Então eu falei, cara, esse jogo vai ser muito sofrido, vai ser brabo. E eu vou acompanhar, porque eu tenho que acompanhar, dever clubístico, e depois eu tenho que falar sobre o jogo. Mas a minha cabeça tá na quinta-feira e eu não costumo ser assim, né? Eu levo a sério jogo a jogo, mas esse de ontem realmente estava difícil. Até começar o jogo. O Fluminense começou se comportando muito bem, embora tenha tido uma escalação completamente reserva, e eu não concordo com isso. Dessa vez eu vi a maioria concordando. Eu mesmo falei que eu que gosto sempre de força máxima, para ontem eu também não concordaria de levar força máxima, mas eu não concordo com o time todo reserva. Eu acho que é um risco desnecessário de levar um time que não é treinado, levar um time que não é entrosado e fazer vergonha. E não fez vergonha, pelo contrário. No início do jogo, eu vi o jogo bastante igual, bastante equilibrado, e o que já estava me animando, né? Embora a escalação do Diniz tenha sido muito ousada, com 3 zagueiros e com o Thiago Santos de zagueiro, eu achei imprudente. Fala, Jader. Boa noite, saudações tricolores. Quinta-feira é 3-1 Fluminense. Vamos ficar calmo, pois o time é maravilhoso e sempre falo, os reforços estão em Xerém. Concordo que os reforços estejam em Xerém. Espero muito que você esteja certo. Eu não vejo assim essa facilidade toda de vencer por 3-1, porque lá no Paraguai é muito complicada a questão da pressão, da torcida. Mas tomara que você esteja certo, que a gente vença por 3-1. Eu acho que a gente vai classificar, tá? Acho que esses 2-0, se não foram muito, eu acho que foram o suficiente para nos dar uma classificação sem muito sofrimento. Eu acho que até que a gente vai sofrer, mas não vai infartar, não vai nada não. Acho que a gente vai conseguir uma classificação de certa forma tranquila na quinta-feira. E sobre o jogo de ontem, mesmo com a escalação no meu modo de ver, pelo menos a princípio a gente estava pensando isso, né? Depois se mostrou o contrário. Mas a princípio, irresponsável e imprudente do Diniz. Tudo bem que o treinador é ele pode saber o que está fazendo, mas eu achei muito imprudente não só levar todo o time reserva, mas como botar o time para jogar do jeito que botou. Mas deu certo, porque o Fluminense equilibrou o jogo. O Atlético não fez questão de marcar a saída de bola do Fluminense, e o Fluminense saiu jogando muito bem todas as vezes, diga-se de passagem, tá? E que bom, né? A gente critica, mas a gente fica feliz quando dá certo. A gente não torce para dar errado. E depois que o Atlético sofre a expulsão, aquele acho que foi o lateral direito deles, que merecia sim ser expulso porque ele fez maldade. Eu não sei o que passa na cabeça do cara, eu não sei se é na hora ali, o cara tá pilhado. O cara vai disputar a bola e lança o cotovelo para frente para alcançar o adversário, para atingir o adversário. Cara, é um idiota. E foi bem expulso. Teve um lance que todo mundo tá reclamando de 2 pênaltis no mesmo lance a favor do Fluminense. Um que a bola bate na mão do zagueiro. E aí nessa hora, cada um tem uma interpretação. Que diz que a mão tá baixada, não pode dar pênalti. Cara, a gente vê várias e várias vezes, em vários jogos, lances assim serem marcados pênaltis. E vê também lances não sendo marcados. Então, nem a arbitragem sabe o que marcar.
talvez nem ela saiba a regra, ou então é o que eu falei, tem muito lance que é interpretativo. Eu acho que é essa parada interpretativa que tinha que acabar no futebol, porque o cara vai interpretar o que ele quer, né? Enfim. E eu, assim, não tem como cravar, foi, não foi. Porra, cada jogo é uma decisão diferente. Né? Eu aposto que se fosse para um outro time aqui do Rio de Janeiro, ele ia marcar esse pênalti. Ainda teve depois na disputa ali de bola com o Marlon, que parece que ele foi tocado, e eu não consegui reparar direito. Então eu vou me abster desse lance para não ser injusto. Agora, quando o Atlético perde seu lateral direito, ele escolhe parar de atacar o Fluminense, que já não estava dando muito certo, porque ele estava atacando, mas ele estava sendo atacado, e o jogo estava muito franco. Ele escolhe parar de atacar o Fluminense e sobreviver no jogo. Talvez ele não tenha levado a sério o time reserva do Fluminense, acho que o time reserva não pode fazer muita coisa, e o Fluminense foi para dentro, o Fluminense engoliu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que agora é tal da Liga Arena, sei lá, é o nome feio desse aí, e engoliu o Atlético Paranaense. Eu só não falo que o resultado não foi justo e que a gente mereceu vencer pelo volume de jogo. Sim, a gente mereceu vencer. Mas eu não falo que que não foi justo, porque a gente, de 10 chutes no gol que a gente deu, a gente fez 2. E o Atlético, de 4 chutes, fez 2. O Atlético foi mais eficiente que o Fluminense. O Fluminense perdeu inúmeros gols. Inúmeras chances, principalmente com o Lelê. Então, por que não foi justo? O Fluminense não teve competência para fazer mais de 2 gols. Então, não vou falar que foi injusto. Agora, eu particularmente, eu não sei vocês, eu acredito que vocês estejam na mesma vibe que eu gostei muito do time do Fluminense, da atitude do time do Fluminense, da postura. Eu já sabia que o Fluminense não ia se acovardar e não ia fazer como a grande maioria dos times brasileiros e sul-americanos fazem fora de casa, que é se acovardar na defesa, ficar caindo no chão toda hora. O Fluminense não faz isso. O Fluminense do Diniz não tem esse DNA. Talvez seja o único ou um dos únicos times no continente que não faça cera fora de casa. E nem quando tá ganhando. Porque ontem não fez. Até falta algumas vezes essa cerinha. Mas eu não gosto disso, de antijogo. Eu odeio isso. Mas às vezes falta uma malandragem pro time do Fluminense. Mas o Fluminense não se acovardou. Jogou fora de casa como joga em casa, pra dentro, pra cima. E há muito tempo a gente não viu o Fluminense fazendo isso, né? Não que ele se acovarda, tem se acovardado fora de casa, mas ele não agride do jeito que ele agrediu o Atlético ontem. E se não fosse o Lelê, se a gente tivesse alguém mais competente para fazer os gols, a gente com certeza ganharia esse jogo. Mas infelizmente o futebol não é feito de si. O futebol não aceita si. Então a gente não pode falar que se tivesse outro atacante ali, a gente faria os gols e ganharia o jogo. Agora, o que eu gostei muito foi da atitude. Tanto é que, principalmente depois que a gente tomou 1-0, até antes do jogo, e principalmente depois que a gente tomou 1-0, a gente assinava acabar o jogo naquela hora 1-1. Né? Que ia achar um grande resultado, e de fato foi um grande resultado, empatar fora de casa com o time reserva contra o Atlético Paranaense. Agora, pelas circunstâncias, por como foi o jogo, a gente esperava mais. A gente fica com aquele gostinho de, porra, podia ser melhor. Dava para ter ganhado, e ganhado bem, até de mais de 3-2, podia ganhar de 4, de 5, porque a gente perdeu muito gol, né? E eu não tenho os números aqui, para você ver, a quantidade de chutes no gol que o Fluminense deu foi igual à quantidade de chutes gerais que o Atlético deu. O Atlético deu 10 chutes no total, o Fluminense deu 10 só no gol. E 23 no total. No gol, o Atlético deu 4. Posse de bola, 27% do Atlético, contra 73% do Fluminense. O Fluminense engoliu o Atlético dentro da casa deles, com o time reserva. Embora a gente saiba que posse de bola, né, não significa nada. Às vezes, passes 222 do Atlético, 571 do Fluminense. Precisão do passe, 61% do Atlético, 87% do Fluminense. O Fluminense manteve o padrão de média de acerto e o Atlético foi muito baixo, né? Acertou muito pouco passe. Faltas 9 do Atlético, 15 do Fluminense. Cartões amarelos, 3 para cada lado. Cartões vermelhos, 1 para o Atlético, nenhum para o Fluminense. Impedimentos,
1 para o Atlético, 4 para o Fluminense, e escanteios 2 para o Atlético e 8 para o Fluminense. O Fluminense foi muito soberano, muito superior, por isso o gostinho amargo do empate. O que mais que eu posso falar? É um bate-papo muito rápido. Eu não fiz esse jogo mais cedo porque eu tava com um problema de internet aqui em casa, eu tava sem internet, por causa essa chuva toda aí, e não deu para fazer. Então, um bate-papo muito rápido, porque a gente com certeza, ninguém tá mais pensando nesse jogo contra o Atlético, a gente tá pensando em quinta-feira contra o Olímpia. Então, o que mais que eu posso frisar nesse jogo? Olha, gostei da maioria dos jogadores, só não gostei mesmo do Lelê, de novo. O Lima, cara, o Lima é aquele cara que eu já falei, ele não é ruim, só que ele é burocrático e ele não faz diferença, né? E ontem foi mais uma vez assim. Gostei pra caralho do Léo Fernandes, jogou muito bem, eu acho que ele ganhando, né, tempo, ganhando minutagem, ganhando rodagem, ele vai ajudar muito o Fluminense. Ele joga muito pelos dois lados do campo, mais pelo lado direito, mas ontem ele revezou muito os dois lados do campo, foi muito presente no ataque do Fluminense, no meio campo para ataque do Fluminense, ajudou muito. Cara, eu gostei de todo mundo, acho que todo mundo jogou bem, todo mundo foi bem. Só o Lelê que eu não gostei. O João Neto, cara, entrou muito bem, deu um passe, fez um gol. E é um menino que tá começando agora, tá chegando agora, mas mostra, pelo menos nesse primeiro jogo, mostrou que a gente pode contar com ele. E ele, lógico, ganhando mais minutagem, mais rodagem, mais experiência, mais malandragem, pode ser útil ao time do Fluminense. Daniel Souza, boa noite, meu amigo. Boa noite, Daniel. Tá sumido, hein, cara? Parece aí, hein? Eu ouvi algumas pessoas também criticando o Pedro Rangel, falando que não gostou dele, que ele foi inseguro. Cara, sinceramente, não achei. Todo mundo concorda que ele não teve culpa nos gols. O que eu posso falar é que eu achei que se fosse um goleiro um pouco mais cascudo, sairia na bola do primeiro gol do Atlético. Sairia rasgando tudo. A bola foi cruzada na grande área, que nem sempre dá para o goleiro sair. Quando é na pequena área, não tem jeito, o goleiro tem que sair. Mas na grande área, nem sempre dá para o goleiro sair. Então eu não acho que ele tenha falhado. Mas se ele fosse um goleiro mais experiente, talvez o Fábio saísse naquela bola. Talvez não. Esse fundamento de saída de bola em cruzamento é o mais difícil para o goleiro. Pode ter certeza disso, tá? Eu sei do que eu estou falando. É muito difícil você acertar o tempo da bola e com gente na tua frente. É muito difícil. Por isso que eu não acho que ele tenha falhado. Mas acho que se fosse um goleiro mais experiente, mais cascudo, talvez ele saísse naquela bola ali. Mas não acho que falhou. E não acho que foi inseguro, não, cara. É porque nos 2 jogos que ele jogou no Carioca, talvez ele tenha sido mais seguro. Mas questão de postura. Porque, sinceramente, não vi esse problema todo no Pedro Rangel, não. Acho ele um bom goleiro. No mais, Braz se comportou bem. Marlon tá ganhando rodagem, ganhando minutagem. Acho que ele é o substituto natural do Felipe Melo para ser o titular em breve no time do Fluminense. Embora o Felipe Melo venha bem, a gente tem que frisar isso. Mas questão de recomposição, de mano a mano, cara, vai ter uma hora que o Felipe Melo vai aguentar mais. Então é o Marlon e tenho gostado dele. Martinelli, mais uma ótima partida. Pô, Alexandre, cara, depois que o Alexandre entrou, o time do Fluminense, que já estava bem, passou a ser dominante. O Fluminense passa a ser dominante e engoliu o Atlético no momento que o Alexandre entra no jogo. E acho que valeria até arriscar botar o Alexandre no jogo de quinta-feira. Porque o moleque, tu vê, voltou agora de contusão, parece que nada, né? Parece que estava de férias só, não estava machucado. Volta correndo, volta esticando, volta fazendo, volta tudo. Normal como estava antes da contusão. Não volta com aquele receio. É um moleque sensacional, né, cara? No mais, fica o gostinho amargo, porque quando a gente vira o jogo, a gente estava no final. A gente podia segurar ou manter. Não para fazer outro gol, mas
para manter o Atlético com cada vez menos chances de empatar. Mas o Diniz, foi aí que o Diniz, para mim, errou, porque eu acho que ele foi muito bem no jogo de ontem até esse momento, tirando a escalação que eu não concordei, mas deu certo. Ele me bota não gostei do Daniel também, muito, muito inútil no jogo de ontem, na minha visão. O Diniz põe o Felipe, acho que é Felipe Andrade, não é isso? O zagueiro, e bota ele na lateral, sendo que o Martinelli estava jogando de zagueiro. E foi em cima do Martinelli o segundo gol. Como ele botou um zagueiro, por que o Martinelli não fez a lateral? Que o Guga saiu, o Martinelli fazia a lateral, o zagueiro fazia a zaga. Talvez a gente ficasse mais protegido. E aí o Diniz cometeu esse erro botando o Felipe na lateral e o Martinelli na zaga. Então, o Diniz às vezes ele inventa algumas coisas que não dão certo. Quando dá certo é ótimo, mas quando não dá, a gente jogou 2 pontos fora. E assim, como eu falei, cara, se você chegou no Rio de Janeiro ontem e viu o Atlético Paranaense 2, Fluminense 2, aí você vai ver a escalação, caralho, o time todo reserva, porra, resultadaço. Mas, vendo o jogo, você ficou na esperança de ganhar, porque dava para ganhar, o Fluminense estava ganhando até o final do jogo. E aí deu mole no final e tomou um empate. E aquela, cara, a gente tem que sempre tentar ver o lado positivo, né? O copo meio cheio. Cara, a gente tava despencando da terceira pra sétima posição. Da terceira ou da quarta, agora não lembro. Pra sétima posição, perdendo pro Atlético. E acabou com esse empate caindo uma posição só. Caindo pra quinto lugar. Saímos do G4, mas estamos em quinto. Tudo bem, não faz muita diferença. Tá todo mundo muito embolado. Mas pelo menos a gente freou o Atlético. A gente não perdeu posição pro Bragantino. Então a gente continua naquele bolo de cima. Aqueles 2 pontos que a gente tinha tirado do Botafogo na rodada passada, eles recuperaram ontem. E vai ficar assim, cara. Vai ficar esse perde-ganha. Eu acho que o Botafogo é sim o ponto fora da curva. Agora, sei lá, do segundo pro sétimo pro oitavo, é esse bololô e vai ficar assim até a reta final, cara. Talvez diminuam 2 ou 3 posições, mas os segundo, terceiro, quarto, quinto, o G6 ali vai ficar muito embolado até o final, eu acho, pelo que a gente está vendo. E o Fluminense o que pode fazer é se manter no bolo tentar se manter no bolo de cima, já que hoje, olhar para cima, olhar para o Botafogo e almejar um título tá difícil, e realmente está. Amanhã pode ser que mude esse panorama. Tá? Daqui a 5 rodadas, daqui a 10 rodadas, pode ser que mude esse panorama. A gente não sabe. Mas hoje, não tem por que ficar olhando para o Botafogo e pensando no tropeço dele. Lógico que para começar uma reação, eles precisam começar a perder. Então, claro que você vai ver o resultado do jogo dele, mas não dá pra você focar no jogo do Botafogo. A gente tem que focar no Palmeiras, a gente tem que focar no Grêmio, no Flamengo, no próprio Atlético Paranaense, no Bragantino. Mas hoje no Botafogo não. Então, esse resultado foi bom porque segurou o Atlético, segurou o Bragantino atrás da gente e a gente se manteve pelo menos em quinto. Ok? Mas, pelas circunstâncias, a gente pode até chamar de tropeço. O Fluminense dominou o jogo. O Fluminense engoliu o Atlético Paranaense. Eu já trouxe os números do jogo aqui. E não vou falar a palavra merecia, porque já falei que de 10 chutes no gol, a gente acertou 2 e eles deram 4 no gol e acertaram 2 também. Então eles foram mais eficientes. Então não sei se merecia, mas pelo que jogou, pelo que se propôs a fazer, o Fluminense podia ter saído com um resultado melhor, né? Mas se tivesse mais competência também, o Lelê, realmente, cara, eu não tenho ranço do Lelê, eu não odeio o Lelê. Só que, cara, você mostrou que não dá pra. Não dá, a culpa não é dele porque não teve base. Ok, cara, ele fez chovendo Volta Redonda, mas Volta Redonda é uma coisa, o Fluminense é outra. Mas nas próximas, esse pessoal do scout do Fluminense, quem contrata, tem que olhar, ó, qual é desse moleque, qual o proceder, não teve base, então não vem, irmão. Base é muito importante, né, cara? A gente sabe disso. Ou então bota esse moleque pra fazer a base. Bota lá do sub-20, sub-23, sei lá, faz um ano de base lá, cara. Não sei, cara, sabe? Porque precisa ter, né, fundamentos básicos. Ele deu um chutaço ótimo ontem.
Que o goleiro do Atlético Paranaense tem nome de internet, né? Esqueci o nome dele agora. Não sei o que lá, Link. Léo Link, eu acho. Fez um defesaço, uma bola batida cruzada e só. Os outros todos ele perdeu. Pô, cara. Bom, não sei. Eu não conto com o Lelê pra me dar vitória. Me deu contra o Bahia. A gente tem que reconhecer, mas eu não conto com o Lelê pra me dar vitória, tá? Hoje, amanhã pode ser diferente. Gente, eu nem anotei, cara, classificação e nem próximos jogos pra você ver. Eu nem lembrei de anotar porque a cabeça tá completamente na quinta-feira. E eu realmente não sei como é que tá a classificação. Eu acho que é Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Flamengo e Fluminense. E Bragantino atrás do Fluminense. Mas questão de pontuação, tá todo mundo muito embolado tirando o Botafogo. Eu vou trazer a pontuação, a classificação melhor na quinta-feira. Vou falar um pouco, na quinta ou na sexta, né? O dia que eu for fazer a live. Vou falar um pouco mais sobre a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Logicamente, vou falar muito de Libertadores, se Deus quiser, uma classificação. Mas no finalzinho eu deixo para falar da rodada seguinte do Campeonato Brasileiro, que eu nem sei quem a gente enfrenta. Se você quer saber, eu não lembro quem a gente enfrenta. Não lembro. Fortaleza, acho que é Fortaleza, que vai ser em Volta Redonda, né? Enfim. Mas, resumindo, menos 2 pontos pelo que foi o jogo. Mas eu gostei da atitude, da postura do time do Fluminense. Agrediu o Atlético como se estivesse em casa. Não quis saber, não quis tomar conhecimento. Gostei da postura do time do Fluminense. Não demos demos azar, né, de ter tomado aquele gol no final. Lógico que o Diniz também tem sua parcela de culpa, mas ele também tem sua parcela de responsabilidade do que o time fez de bom. Então, voltamos a pensar no brasileiro depois da quinta-feira, que a gente precisa continuar se mantendo no bolo de cima até não haver mais um campeonato brasileiro. É importante, né? Porque qualquer merda que deu na Libertadores, a gente precisa tá próximo aí desse bolo de garantir a vaga no ano que vem. Gente, e sobre quinta-feira? Cara, ansiedade. A palavra que define a ansiedade, a gente. O que eu sinto, assim, é o que eu senti na semana passada, até chegar a quinta-feira. Muita ansiedade, muito pensamento no jogo, mas eu tô um pouco menos tenso, porque semana passada ia começar o confronto. Tava 0-0, agora já tá 2-0 pro Fluminense. E embora a gente saiba que lá vai ser uma guerra do cacete, que a gente vai sofrer, a gente não pode omitir o fato que está 2-0 o Fluminense. Ah, mas porque ano passado tava 3-1 e a gente... Cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque aconteceu ano passado que vai acontecer esse ano. O treinador era outro, a filosofia era outra, a forma de jogar era outra. Então eu acredito que isso não vai se repetir, que a gente vai se classificar bem. Não necessariamente com uma vitória, mas a gente vai se classificar bem. Eu acho que a gente vai jogar bem. E é engraçado que o jogo de ontem nos dá uma confiança maior para quinta-feira, sendo que ontem ninguém que vai jogar na quinta jogou, né? Talvez o Martinelli, mas não sei se o Martinelli joga. Mas ontem foi o time reserva. Então, não faz muito sentido você ter confiança na quinta, sendo que o time que jogou ontem foi outro. Mas me deu confiança. Tô confiante. Eu deixei o meu palpite 1-1, mas não acho que seria zebra nenhuma se o Fluminense ganhasse o jogo. E eu acho que vai dar certo. Acho que dessa vez a gente vai classificar. Cara, tá tudo conspirando a favor do Fluminense. E a gente classificando na quinta-feira, a gente já vai estar na semifinal, cara. E da semifinal pra final tudo bem, pode ser um pulo ou um abismo. Tudo depende do primeiro jogo. Mas eu acho que a gente vai estar... A gente passando pra semifinal, a gente vai estar muito perto da final, cara. Muito perto. Porque se for o Bolívar, ele é muito complicado lá na subida, lá no morro. Mas é um time bem mais fraco que o Olímpia. Eu acho, pelo menos. E se for o Inter, que é mais forte que o Bolívar, também não é nada demais. A gente ganhou com tranquilidade deles aqui no Maracanã. Isso não quer dizer que a gente vai ganhar de novo. Mas a gente já sabe que não é nada demais, que dá para ganhar. Então, essa final tá super acessível. E não é só a final, não. O título também.
Tá super acessível. Tá? Por mais que venha, de repente, o mais forte do lado de lá, sem ser o Palmeiras. O Boca, cara, tá super acessível. O Léo Prata tá falando, boa noite, amigo, vamos passar sim. Ontem nós fomos bem mesmo com reserva. Perdemos muitos gols, poderíamos vencer. Deixamos escapar virar nos acréscimos. Foi o que eu falei, cara. A gente foi muito melhor do que o Atlético. Podia ter ganhado de 4-5 e não foi eficiente, não foi competente. O Lelê perdeu muito gol e a gente deu um mole no final. Enfim, mas poderíamos ter vencido sim. Deveríamos ter vencido sim. E também acho que a gente vai passar, Léo, tô, cara, muito nervoso para esse jogo, muito ansioso, mas acho que a gente passa. E como eu falei aqui, cara, o caminho pra final, pra taça, tá muito acessível. Tá? Não tá fácil, mas eu acho que tá igualmente difícil pro Fluminense, ou pro Palmeiras, ou pro Inter, ou pro Boca, pro Racing, pro Bolívar. Tá igualmente difícil, não tá mais fácil pra ninguém. E tá muito acessível pra gente. Então vamos acreditar, vamos ter fé. Quinta-feira, que Deus nos abençoe, que a gente faça um ótimo jogo. Saia classificado do Paraguai, que vai nos dar uma moral absurda sair classificado de onde o atual tricampeão da Libertadores não saiu. E de onde é o clube do coração do presidente da Conmebol, dessa confederação merda aí que eu já falei na live passada. Torcedor do Olímpia, a gente vai sair classificado lá de dentro. Então vai nos dar uma moral absurda para a semifinal. E, cara, passando para a semifinal, com a moral de ter classificado dentro do estádio do Olímpia, dentro da casa do Olímpia, bicho, vai ser foda segurar o Fluminense. E eu acredito pra caralho nisso. O Léo Prata fala que vamos passar na Libertadores, vamos pegar o Inter. E o Palmeiras vai pegar um argentino que será mais difícil. Também acho. Mas o Inter não é molezinha não, né? O Inter é difícil. Mas como eu falei, é muito acessível. A gente já sabe como é. A gente ganhou dele já aqui. Então, tudo bem que uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa, cada jogo é um jogo, mas eu acho muito possível, muito acessível. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações, ajudar a gente a crescer, tá bom? Deixa o like no vídeo para ajudar a engajar aí o vídeo. Esse foi um bate-papo muito rápido sobre o jogo de ontem entre Atlético Paranaense 2 Fluminense 2, jogo que na verdade a gente viu querendo que passasse logo para chegar na quinta-feira, a grande verdade é essa. Mas gostei da postura do time, gostei da atitude. Uma pena a gente não sair vitorioso, mas tá tudo certo, quinta-feira a gente vai sair classificado de Assunção. Um forte abraço. Isso aqui é Fluminense pra caralho, tem que respeitar. Muito obrigado, saudações tricolores. Forte abraço e até a próxima.